Muito bem, seja bem-vindo, muito obrigado por estar conosco. A palavra de hoje baseia-se no Salmo de número 45. Este salmo é uma poesia cantada em homenagem a um rei magnífico que desposaria uma mulher privilegiada. Ele é, conforme diz o seu título, uma canção de amor. O escritor dedica o salmo ao rei conforme o versículo de número 1. E se declara um escritor habilidoso ou um hábil escritor. Neste salmo, a graça e a beleza de Salomão, suas virtudes em governar o reino, bem como o seu poder e riqueza, são ilustrados e descritos em termos de elevado enaltecimento, mais especialmente visto que tomara por esposa uma estrangeira do Egito. A bênção de Deus lhe é prometida nesta relação, contanto que a noiva recém-desposada, sendo despedida de sua própria nação e havendo renunciado todos os laços com ela, se devotasse totalmente a seu esposo. Ao mesmo tempo, não pode haver dúvida de que sob essa figura a majestade, a riqueza e extensão do reino de Cristo são atribuídas e ilustradas em termos apropriados, com o fim de ensinar aos fiéis que não há felicidade maior e mais desejável do que viver sob o reino deste rei e sujeitar-se ao seu governo. É bem notório que este salmo foi composto em referência a Salomão, mas é incerto que tenha sido escrito por Salomão. Este salmo se chama um cântico de amores, não como se supõe, porque ilustra o amor paternal de Deus em razão dos benefícios que ele conferira de uma forma tão distinta a Salomão, mas porque ele contém uma expressão de regozijo em virtude de seu matrimônio feliz e próspero. Portanto, as palavras de amores são usadas como denotando um cântico de amor. No segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 25, Salomão foi chamado de amado do Senhor, por meio do nome Jedidias. Extraio daqui algumas lições para a nossa edificação. Primeira, aprendemos que o nosso coração deve estar devidamente alimentado e que haja prontidão para emitir algo excelente e digno de ser lembrado. Deve haver harmonia entre a língua e o coração. Segunda lição, o salmista enaltece a beleza do rei e louva a sua eloquência. Esses bens que poderiam ser aplicados a Salomão, de sorte que seu próprio semblante transparece que ele era dotado com dons superiores. A expressão "por isso" não quer dizer que Salomão fosse abençoado em virtude da sua beleza e excelência, pois ambas são bênçãos do Deus bondoso. Deve ser antes entendido como a razão por que Salomão se distinguiu por esses dotes, ou seja, porque Deus o abençoara. Terceira lição. No versículo de número 3, Salomão é igualmente louvado por seu poder limitado, o qual infunde terror em seus inimigos, como por suas virtudes que lhe conferem autoridade entre seus súditos e lhe conferem ou garantem a reverência deles. Quarta lição. Misericórdia e verdade preservam o rei, conforme diz o texto. Seu trono é sustentado pela misericórdia. Provérbios capítulo 20, versículo 28 fala sobre isso. A devida moderação e invariável autocontrole são as melhores condições ou meios para tornar as mãos do bravo mais temidas
e respeitadas, conforme o versículo de número 4. Quinta lição: ao dizer que as flechas do rei serão agudas de tal sorte que penetrarão os corações dos seus inimigos, pelo que ele notifica que tem em suas mãos armas com que golpear, mesmo a longa distância, a todos os seus inimigos. Quem quer que seja, ou que resista à sua autoridade, ou se levantar contra o rei, será abatido. Sexta lição: no versículo de número 6, revela a inteireza do reinado do servo do Senhor e o seu trono sendo para sempre justo e por leis constantes e imparciais. Sétima lição: no versículo de número 7, nos ensina que é possível ao rei amar a justiça e odiar a iniquidade. A unção que Salomão recebeu foi distinta dos demais reis. A dignidade real é chamada o óleo de alegria por causa do seu efeito. Quero fazer uma observação. Até o momento, até este versículo de número 7, tenho seguido uma interpretação literal. No entanto, acima de tudo, porém, nenhum testemunho mais claro se pode deduzir da aplicação deste salmo a Cristo do que o que aqui se diz da eterna duração do reino. Oitava lição: o versículo de número 8 fala dos parâmetros do noivo no dia do seu casamento, que pode ser entendido em relação a Salomão, como também a Cristo em relação à sua igreja. Nona lição: a relação da igreja com Cristo deve ser sem reservas. Concluo a reflexão deste salmo dizendo que não podemos pensar que a igreja deixe de viver como uma rainha por ter se esquecido que está casada com um rei. O que se espera de uma noiva tão gloriosa, não por seu próprio caráter, mas pela dignidade do noivo, é que ela seja um exemplo para os de fora, uma embaixatriz das qualidades do seu Senhor. No âmbito do relacionamento com o seu Redentor, ela deve amá-lo e cumprir a sua vontade. Deve ser fonte de regozijo para aqueles que governam soberanamente sobre tudo. As pessoas devem olhar para esse casamento e ver a alegria e o amor que transbordam dele. Por fim, o estilo de vida dos crentes e seu contato íntimo com o Senhor Jesus devem ser o exemplo do Salmo, uma viva canção de amor. Este salmo nos traz estas belas lições, que sejam refletidas e aplicadas ao nosso coração. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esta mensagem, inscreva-se no nosso canal. E muito obrigado e até a próxima oportunidade.